Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu desejo que tudo vos vá bem. Bem pela graça de Deus, bem pelo poderoso amor de Deus derramado em nossos corações. O amor de Deus é o que nos constrange, que nos dá a verdadeira motivação, é o motor dentro de nós para defender a verdade, viver pela verdade, veja, defender essa causa preciosa que é a causa do Evangelho. E Deus vem trabalhando com cada um de nós, com as suas poderosas ferramentas, veja, a palavra afiada, a palavra que é aguçada com dois fios, ela vem moldando nossas vidas para sermos a imagem perfeita da palavra. A exemplo de Michelangelo, que esteve trabalhando por 40 anos até moldar a rocha na forma da palavra, na forma da inspiração que ele obteve da parte de Deus. Ele viu dentro dele a figura de Moisés e ele foi cortando, veja, laboreando dia após dia até que a imagem estivesse formada diante dele. E o Senhor Jesus Cristo vem operando com a sua poderosa palavra nas nossas vidas, não para preencher o gosto de quem quer que seja, mas Ele está moldando cada um de nós para a posição, para o serviço, para a obra que Ele tem predestinado cada um de nós. Um com um temperamento, outro com outro, mas todos ao redor da palavra vindicada para esta hora. Veja, nós temos recebido de Deus uma palavra profética, veja, a palavra que saiu da boca do ministério de Malaquias 4, veja, essa palavra é a mensagem do sétimo anjo, essa palavra para nós, ela é Jesus Cristo, e o Espírito Santo tem guiado cada um de nós através desta palavra. Nós queremos ser liderados por esse ministério do Espírito Santo, vamos dizer assim, para esta hora, que é liderar a igreja através da palavra profética, através da mensagem de Malaquias 4. Por isso o anjo disse a João, vá lá, toma o livro e come-o. Veja, e o livro então já estava doce, já estava maduro, já estava em condições de ser absorvido, mas na hora de praticar, na hora de viver, ele tem uma parte amarga, que é a rejeição, que é a contrariedade, que é o julgamento que as pessoas fazem de nós, sem verdadeiramente conhecerem o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Agora, veja, hoje as pessoas estão atrás de líderes para guiá-los, líderes que lhes prometam o milênio aqui na terra. Veja, o milênio sem que a terra seja queimada, sem que a terra seja purificada. Veja, e toda a obra do diabo é exaltar o homem. Veja, por isso, espíritos enganadores, falsos ungidos, veja, eles se introduzem no meio do povo e eles querem então serem exaltados, eles querem ser considerados, querem ser grandes, querem se cercar a si mesmos de pessoas ao seu redor, para reverenciá-los. Sim, aí eles criam normas, criam ética, criam protocolo e assim por diante, para mostrarem-se grandes pessoas. E não sabem que já foram enganados, porque essa é a tática de Satanás. Veja, como disse lá no livro de Ezequiel, o Espírito advertindo Lúcifer, dizendo, melhor, é Ezequiel, dizendo ao rei de Tiro, tu és homem, e pensas em teu coração que és Deus. Veja, esse é o ministério da iniquidade, o homem querendo ser adorado. E ali, aonde o diabo engana as pessoas, exaltando o homem, colocando-o em um lugar que não lhe é devido. Veja, nós estamos supostos, nesta hora, a exaltar a palavra, a dar à palavra lugar de honra, dar a Jesus Cristo a honra. Veja, e para dar essa honra a Jesus Cristo, devemos obedecer a palavra, crer nela e obedecê-la, deixar a palavra nos dirigir. Veja, não escolher um homem, escolher um Saul para governar sobre as pessoas. Veja, Deus nunca fez o homem para dominar sobre o homem,
Deus nunca fez o homem para cuidar de outro homem. Veja, o nosso guia é um guia interior, o nosso líder é um líder interior, e quem está cuidando de nós é o Espírito Santo. Mas as pessoas querem alguém com mente política, porque alguém com mente política, veja, vai dar um cargo aqui, outro cargo ali, uma posição lá, e essas pessoas que são ávidas para serem grandes pessoas, gostam sempre de se valer desse método. Mas, veja, no corpo de Cristo, política não funciona. No corpo de Cristo, veja, foi Deus que deu. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, veja, outros para mestres, professores. E pregou o profeta, os dons de Deus sempre encontram os seus lugares. Mas isso é a mesma coisa que aconteceu nos dias de Jesus Cristo. Eles não quiseram que a palavra governasse sobre eles. Homens santos, assim chamados pelo povo, veja, fariseus, o pai era santo, o avô era santo, chamado pelos homens assim por diante. Veja, organizados. Deus nunca fez uma organização para liderar o homem. Veja, teólogos tinham tudo tão bem interpretado que quando a palavra manifestada estava diante deles, não quiseram que a palavra os liderasse. Rejeitaram a Cristo e buscaram um político. A mesma coisa está acontecendo nesse momento na igreja mundial. Veja, eles não querem a palavra para lhes governar. Eles estão buscando um político, um líder mundial que venha interferir, veja, nas nações e assim por diante. Veja, um que traga solução econômica, solução para o aquecimento global, solução para preservar a Amazônia, solução para preservar as fontes de água e assim por diante. Sendo que, de acordo com a Bíblia, a terra tem que apodrecer para que haja um milênio glorioso. Veja, mas eles não querem a palavra, eles querem escudos antimísseis, eles querem bombas atômicas, eles querem exércitos, eles querem dinheiro, eles querem preeminência. Amanda disse assim, se os Estados Unidos reconhecessem a palavra da hora, eles não precisariam de um escudo antimísseis para se proteger do Sputnik. Veja, não precisariam. Veja, em Mateus 27, a partir do verso 15 até o verso 23, nós temos uma figura exatamente idêntica à dessa hora. Veja, ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Então, o povo ia escolher a quem eles queriam libertado. Veja, agora note bem. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás, político, veja, agitador social, e queria expulsar Roma da Palestina e trazer a liberdade ao povo e assim por diante. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Vamos lembrar, Jesus é a palavra. Então eles iriam decidir serem liderados por um político ou pela palavra. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Veja, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, no caso a mãe de Pilatos, mulher de Pilatos, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os líderes, os teólogos, os, entre aspas, homens santos, os homens que davam mais ouvidos à organização, os teólogos, veja, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes, qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. Veja, os próprios líderes disseram ao povo, não ouça a palavra, não escute esse profeta, não. Veja, disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Veja, o presidente, porém, disse,
Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo, seja crucificado. Então essa é a condição dessa hora em que nós estamos vivendo. Essa é a condição. Infelizmente, as pessoas não querem a palavra para governá-las. Querem um líder político, querem um religioso qualquer, querem uma organização. Veja, nessa hora em que nós estamos vivendo, veja, por isso Mombrana pregou a mensagem nas asas de uma pomba branca. Ele sabia que após a sua morte, depois de ter armazenado o alimento, depois de ter pregado a mensagem, ter trazido à luz tudo o que a igreja precisava ou precisaria, ele deu a entender que o que seguiria, veja, seria o Espírito Santo. Veja, a pomba, nas asas de uma pomba branca. A pomba, o Espírito Santo, guiando a igreja através da palavra. Sempre foi esse o sistema de Deus. Lá atrás, quando o povo rejeitou Samuel e pediu um Saul, eles abandonaram a liderança do Espírito Santo. Deus era profeta, sacerdote e rei através da pessoa de Samuel. E hoje para nós, Jesus Cristo, ele é rei, sacerdote e profeta através dessa mensagem. Então diz o Mombrana, nessa mensagem, o Deus dessa era maligna, falando a respeito dessa grande verdade, veja, de que eles não queriam a palavra manifestada para o seu dia. Veja, 72 até os 74. Observe, quando a igreja mundial não aceitou a Jesus, a palavra manifesta daquele dia. O que é essa mensagem? O que é esse mensageiro? O que é o profeta de Malaquias 4? O que é o ministério do Filho do Homem? É a palavra manifesta para esse dia. Veja, eles tinham isto interpretado de outra maneira, mas eles tinham que saber que ele era aquela palavra, porque tudo que Deus disse que ele faria, ele o fez. Veja, e ele lhes disse, examinai as Escrituras para esta hora, se eu não for de encontro com a qualificação que foi dita que eu faria, então não creio em mim. Veja, eles disseram, nós cremos em Moisés. Veja, eles podiam apontar aquilo que foi no passado, mas Moisés tinha dito que Deus enviaria um profeta como Moisés. E ali estava Jesus Cristo. Veja, um profeta como Moisés. Veja, mas eles não puderam ver, estavam cegos, estavam surdos por conta das interpretações. O Deus dessa era maligna, veja, cegou o entendimento dos sábios e entendidos. Ele disse, se vocês crescem em Moisés, teriam crido em mim, pois Moisés falou de mim, e eles continuavam a não ver isso. Veja, o próprio Deus do céu, morrendo na cruz, e dizendo as mesmas palavras que os profetas disseram que ele diria, e eles continuavam a não ver isso. Eles não eram da sua classe, eles não eram a palavra, não a palavra, pois ela teria reconhecido o seu lugar para aquela hora. Então, se aqueles sacerdotes fossem a palavra, fossem semente original, fossem eleitos, a palavra teria reconhecido a palavra, que ali estava Cristo, a palavra manifestada. Eles cantavam o Salmo 22, enquanto crucificavam a Jesus do Salmo 22, traspassaram as minhas mãos e os meus pés, lançaram sorte sobre as minhas vestes. Veja, mas não podiam ver que a palavra estava manifestada. Observe quão bonitas as Escrituras os unem em cada era. Observe agora, e quando a igreja mundial não tivesse a palavra de Deus para governar sobre eles, veja, eles aceitariam um assassino, Barrabás. Eles vão aceitar o Papa agora. Veja, a igreja católica, veja, é para lá que estão se encaminhando as igrejas, para o Conselho Mundial de Igrejas. Veja, o que isso fez? Isso, veja, exaltou Satanás, o Deus dessa era maligna, para o lugar que ele sempre quis. Ou seja, quando eles tomam um homem e rejeitam a palavra, fazem exatamente o que Satanás sempre quis, tomar o lugar da palavra, tomar o lugar de Deus. É a mesma coisa quando a mensagem é rejeitada para o nosso dia. Agora observe, pois Satanás não é mencionado como Deus de nenhuma outra era, a não ser desta era. E ele não foi mencionado como Deus da era de Noé, ele não foi mencionado como Deus da era de Moisés, o Deus da era de Elias, mas desta era maligna. Veja, não percam isso, ele é o Deus dessa era maligna, adorando por milhões e bilhões de pessoas, e eles não sabem disso.
porque tem tomado um homem para pôr no lugar da palavra, e é exatamente o que Satanás busca, exaltar um homem. Essa é a Bíblia. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.